A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre um alerta muito sério a qual Jesus fez a um homem daquele tempo e que serve para nós nos dias de hoje, principalmente nos dias em que estamos vivendo. E esse alerta está lá em Lucas capítulo 11, o versículo do 13 ao 21, né? E eu vou situar vocês aqui sobre todo o contexto dessa passagem. E peço que você vá comigo até o final, porque é no final que vem a explicação do vídeo, porque é preciso ter um início, um meio e o fim. E se você não vai até o final, você não compreende o que realmente, foi dito. Então eu peço que você fique comigo até o final, tá bom? Bom, aqui em Lucas 12, o contexto era: Jesus primeiro estava falando com a multidão sobre a hipocrisia dos fariseus, pois os fariseus diziam ser algo que eles não eram, né? Eles eram muito religiosos, mas com o coração muito afastado de Deus. E aquilo que eles falavam para as pessoas fazerem, eles mesmos não faziam. Então Deus não aprova a hipocrisia, né? A pessoa querer que faça uma determinada coisa quando ele mesmo não faz, quando ele mesmo não dá o exemplo, né? Então, Deus não suporta hipocrisia. E ele também estava falando ali com aquela multidão que as pessoas deveriam temer a Deus, ter reverência, ter respeito a Deus e não temer o que o homem pode fazer. Porque o homem pode até matar o corpo, mas a alma, o homem não tem poder sobre a alma. Mas Deus tem poder sobre a alma. Deus tem poder de dizer para onde a alma vai. Então, a reverência, o temor deve ser a Deus, né? Temer a Deus. Aos homens, lógico, respeitar. Claro que Deus quer que você respeite ao homem. Mas o temor, acima de tudo, tem que ser para o Senhor. E ele ali começa a dizer que se alguém negar ele perante os homens, ele o negará diante dos anjos, né? Tem pessoas que negam a Cristo. E ele falou: aquele que me negar diante do homem, eu o negarei diante dos anjos. E enquanto Jesus estava ali ensinando, agora vem um outro alerta seríssimo para os nossos dias, né? Enquanto Jesus estava ali ensinando a multidão, um dali grita e fala: Jesus, fala com meu irmão para ele dividir comigo a herança. E Jesus fala assim para ele, né? Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. A avareza é amor exagerado, é apego exagerado ao dinheiro. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: irmãos, preste atenção nessa parábola, fica comigo aqui porque é importantíssima essa parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vou repetir. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Veja que esse homem aqui dessa parábola, ele estava preocupado somente com aqui e com agora. Ele estava preocupado somente com a sua vida terrena e esqueceu que ele tem também um lado espiritual e que a nossa vida não acaba aqui.
Quando nós morremos, aqui não é o fim, né? É o fim dessa vida terrena, mas o início de uma nova vida com Cristo ou sem Cristo, né? Então, este homem estava muito preocupado com as coisas materiais. Aí a gente pode dizer assim, é pecado, Alessandra, você ter dinheiro? Não, mas o pecado é o dinheiro te ter. A gente vê que Jó era um homem riquíssimo, era o homem mais rico da sua época, mas ele era um homem que temia a Deus, ele buscava a Deus. Você vê em Atos 10 que fala sobre Cornélio, um homem que tinha uma excelente condição financeira, mas a palavra de Deus deixa bem claro que ele era um homem que orava a Deus, buscava a Deus, ajudava outras pessoas, né? Porque ele tinha tanta fé em Deus que ele buscava a Deus e ele ajudava outras pessoas, a ponto de ele ter uma visão de que fossem lá, mandasse pegar Pedro. Pedro foi à casa dele, ele e toda a família dele foram batizados com o Espírito Santo, né? Porque ele era um homem que buscava a Deus. A prova disso também é quando Jesus fala sobre Lázaro, o rico e o Lázaro, né? Lázaro era um homem pobre, Lázaro era um homem que morava, Lázaro era um homem pobre, Lázaro era um morador de rua. Mas a confiança de Lázaro estava em Deus, né? E quando Lázaro morreu, para onde que Lázaro foi? O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o lado de Deus. Por quê? Porque a confiança de Lázaro era em Deus. Então, nós temos que saber que a nossa vida, ela não acaba aqui. A nossa vida, depois daqui, ela continua. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos, olha o que a palavra diz, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Você e eu, será que nós temos sido ricos para com Deus? Será que nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração, buscando conhecê-lo, ter um relacionamento com Ele? Porque as coisas aqui vão ficar. Você pode ser um milionário, mas quando você partir, tudo isso vai ficar. Mas a sua alma, para onde irá? Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário.